Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho, filha, que privilégio ter a tua sintonia pela TV Canção Nova, nesse espaço que é o espaço do Pra Ser Feliz, e eu como apresentador desse programa Pra Ser Feliz, e também como sacerdote, junto com a TV Canção Nova, acordamos de ter a celebração eucarística aqui, porque, filho, filha, a missa produz frutos de salvação, de conforto espiritual, de cura e transformação que a gente sequer imagina. E olha, eu percebo que a leitura de hoje, ela é muito especial, do livro do profeta Daniel, não é? Você percebe que o profeta colocou na boca de Azarias, o personagem que está em voga ali nesse momento, do versículo 34 ao 36, Azarias clama a intervenção de Deus sobre a realidade do povo, porque ele reconhece que o povo estava enfrentando uma situação calamitosa, difícil, naquela circunstância. Era uma calamidade, era uma situação difícil, sabe? E Azarias, como muito se faz no Antigo Testamento, faz aquela oração de lembrar a Deus. Tão bonito perceber isso. Não que Deus tenha amnésia e precise ser lembrado, não é isso. Mas Azarias está dizendo: Senhor, em atenção à aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, em atenção às suas promessas, vê a situação que a gente está e age na nossa situação, intervém na nossa situação. Muito propício isso que ele falou e o que a gente está vivendo, né? E é interessante que do versículo 37 ao 40a dessa primeira leitura, Azarias simplesmente reconhece a situação miserável que aquele povo estava vivendo. E Azarias disse o seguinte: Senhor, nós não temos mais templo, nós não temos um lugar de oferecer os nossos sacrifícios, de nos reunir para rezar. E não é que isso reflete um pouco do que a gente está vivendo? A gente não pode mais se reunir na igreja, por causa dessa pandemia. Muitos lugares nos quais as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas, simplesmente filhos e filhas que estão na melhor idade, que tinha aquela obrigação religiosa, aquele costume de ir à igreja, e é tão gostoso, né? Lá você encontra as pessoas, lá você atualiza do que está acontecendo, mas nem isso a gente tem, como diz nessa primeira leitura. Por um tempo, e a igreja está certíssima, né? Visando a nossa proteção, a proteção dos idosos, mas de todos e cada um de nós, a gente não tem templo, a gente não tem profeta. Claro, a gente tem as missas pela TV, mas essa leitura está refletindo um pouco daquilo que nós estamos vivendo. E mais uma vez eu digo, eu não acho saudável você que talvez esteja em quarentena, ficar o dia inteiro na frente da televisão vendo notícias, se agitando e ficando ansioso. Isso não resolve. Busca se informar, mas busca agir. E como, Padre Adriano Zandoná? Como eu devo agir? É interessante, se você pegar a Bíblia, e se você analisar a história da igreja, sobretudo, vamos começar do Antigo Testamento. O povo de Deus enfrentou muitos problemas, gente. Ele enfrentou pestes, ele enfrentou guerra, ele enfrentou fome, enfrentou deserto. Quero citar só dois momentos muito difíceis. O exílio assírio, a invasão da Assíria que dominou Israel, destruiu, e, sobretudo, o exílio babilônico, que aconteceu na época do profeta Jeremias. O templo foi queimado, os vasos de ouro do templo levados para a Babilônia, o rei teve o seu olho vazado, enfim, uma situação de muita calamidade. E como, ao longo da história, o povo de Deus reage nas situações de doença, de pandemia, de guerra. Para a nossa geração, isso é atípico, né? Nós estamos num tempo, eu preciso ser honesto em dizer, que a sensibilidade de muitos é uma sensibilidade muito aflorada, às vezes até de vidro, tudo machuca. Mas se você for pegar, algumas décadas atrás, nós fomos formados em tempos muito difíceis, nos quais era preciso ser forte, ter resistência, persistência, no qual era preciso ter resiliência.
São guerras, tantas coisas, só que a nossa geração não viu nada disso ainda, né? Então para nós é tanta gente agitada, né? Nossa, não estou podendo sair de casa, nossa, não posso ir à igreja, nossa, o jogo de futebol foi cancelado. Mas filho, filha, tudo isso é um chamado de Deus para a nossa conversão também, porque voltando à reflexão, como o povo de Deus reagia nesses momentos? Através de 3 realidades. Primeira, oração constante. Segunda, jejum. Terceira, arrependimento. Até os ninivitas, quando o profeta Jonas foi anunciar a destruição de Nínive, aquela grande cidade, o rei de Nínive, convocou um jejum, pediu que os homens se vestissem de sacos, que era um sinal de penitência, colocassem cinza na cabeça, que era um sinal de se humilhar diante de Deus naquela época, né? E todos rezaram a Deus, e Deus mudou a sua ideia. Ou seja, Deus pediu para o profeta Jonas ir lá em Nínive profetizar a destruição. Jonas foi, mas eles se converteram. E a oração, o jejum e o arrependimento deles moveu o céu, tocou o coração de Deus e mudou uma sentença, segundo a Sagrada Escritura, livro de Jonas, pré-estabelecida. Então, qual que é a sua, a minha, a nossa atitude diante de tudo isso, filho, filha? Isso acontece, infelizmente. Eu não vou aqui falar qual é a causa, eu não sou cientista, não quero entrar em questões teológicas muito elaboradas, mas olha, o que eu e você precisamos fazer? Oração constante, jejum, penitência e arrependimento. Tudo isso é um chamado para a nossa conversão. O povo de Deus na Bíblia, o povo cristão ao longo dos séculos, a igreja enfrentou muitos problemas, a perseguição do Império Romano por 3 séculos, Nero incendiou Roma, botou culpa nos cristãos. Gente, a humanidade e a igreja nesse bonde enfrentou tantas coisas, tuberculose, peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, cólera, tantas outras coisas. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas. Você sabia disso? Mais de 1 bilhão. E tantas outras realidades. A AIDS matou mais de 22 milhões de pessoas. A gente sempre enfrentou situações difíceis, mas o povo de Deus nos ensina. Esse precisa ser um tempo de conversão. Como está a tua vida? Se hoje fosse, desculpa falar disso hoje, mas eu sou padre e eu tenho que falar, eu não tenho vergonha nem medo. Mas se hoje fosse o seu último dia, você está pronto? O Evangelho fala de perdão. Você perdoou quem você precisava perdoar? Você pediu o perdão que você precisava pedir? Você se confessou? Esse é um tempo para nós nos examinarmos, voltarmos para Deus. Sabe? É um tempo de conversão, precisa ser um tempo de conversão. O povo de Deus, ele vencia essas calamidades voltando para Deus. Ele vencia essas calamidades vivendo a conversão. Eu vi um padre dizendo esses dias que se o povo temesse o inferno e o pecado como ele teme essa doença, o inferno estaria vazio e não teria mais pecado no mundo, né? E é verdade. Porque a gente teme tanto uma doença, só que mais do que temer essa doença, a gente precisa temer perder a salvação. A gente precisa temer o pecado que destrói a vida da nossa alma, gente. Tudo que a gente está vivendo precisa ser um tempo de revisão, nos levar a um tempo de revisão de vida, nos levar a um tempo de oração, de arrependimento, de jejum. Olha, hoje à tarde, preparando essa homilia, eu estava lendo um pouco a mensagem de Fátima. Quem já leu a mensagem de Nossa Senhora que ela revelou aos pastorinhos, aos 3 pastorinhos em Fátima, em 1917, nos arredores ali daquele tempo? Gente, fortíssima, poderosíssima. E a mensagem se resume nessa realidade. Oração, penitência, conversão. É isso que Deus nos pediu através de Nossa Senhora na revelação de Fátima. E no 3º segredo de Fátima em especial, eu estava lendo a homilia do Papa Bento XVI, em 2010 ele esteve lá, aliás, é 2010 justamente, celebrando lá no Santuário de Fátima, e ele disse o seguinte, que no 3º segredo de Fátima, o anjo, foi uma visão na qual o anjo apontava para a terra com a sua mão direita e gritava, penitência, penitência, penitência. Ou seja, o Papa Bento XVI disse, será que nós estamos aplicando, ouvindo, obedecendo o que Deus nos pediu através de Nossa Senhora em Fátima? Nós estamos fazendo penitência? Nossa Senhora disse na aparição de Fátima para os 3 pastorinhos, olha, muitas almas estão indo para o inferno porque não há quem faça penitência por eles. Sabe, é muito sério. Esse tempo precisa ser um tempo de conversão, de oração, de penitência, de arrependimento.
Sabe, filho, filha, você precisa rezar nesse tempo, mas eu convido você que faz parte da família para ser feliz, você que está acompanhando aqui pela TV Canção Nova, eu convoco você a todos os dias, você que está em casa de quarentena, a rezar o texto em família, e se possível o rosário pessoal, mas pelo menos o texto em família, sabe? Eu convoco você a ler a palavra, a estudar a palavra, eu convoco você a pedir perdão. Padre, eu não vou lá pedir perdão para meu cunhado, porque eu não posso falar com ele. Não tem celular não, né? Para que você tem esse celular que você manda 500 mensagens para tanta gente, com todo o respeito? Use o celular, se reconcilia, sabe? O perdão, olha, o evangelho é muito sério. O evangelho contou a história, filho, filha, desse patrão que o empregado devia uma fortuna para ele, ele perdoou, depois o outro lhe devia 100 moedas e ele não perdoou. Esse empregado que foi perdoado da dívida de uma fortuna para o seu patrão, ele começou a estrangular o que lhe devia apenas 100 moedas. E Jesus contou essa parábola para dizer depois que o patrão se indignou e jogou esse homem na mão dos torturadores. O que isso quer dizer? Todos os dias nós somos pecadores, você, eu, somos pecadores frágeis, julgamos, falamos mal, condenamos, somos hipócritas muitas vezes, pecamos contra os 7 pecados capitais, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça. Nós somos pecadores e todos os dias Deus nos perdoa de uma fortuna de coisas. Quem somos nós para não perdoar o outro, sabe? Eu sei que existem casos nos quais é difícil, sim. Hoje eu me recordava daquele caso que aconteceu em 2007 no Brasil, refletindo sobre o perdão, rezando. Você que não era tão criança naquela época, lembra? Aquela família que teve o carro roubado no Rio de Janeiro, e estava a família dentro do carro, saiu a mãe, saiu os irmãos, só que a criança mais nova, o João Hélio, você lembra desse caso, de 6 anos, ficou enroscado no cinto, e os ladrões saíram com a criança sendo arrastada. A criança ficou desfigurada, perdeu, infelizmente, partes do corpo que até hoje não foram encontradas. Imagina quanto que é difícil para uma mãe, para um pai como esse perdoar. Eu sei o quanto é difícil, até mesmo se essa família for cristã, for católica. Meu respeito, minha reverência, minhas condolências, minha oração a vocês, sabe? Mas esse caso chocou o Brasil e choca até hoje, né? Eu estava lembrando disso, imaginando o desafio de perdoar para uma mãe que teve o filho assassinado, perdoar o assassino. Você perdoar aquele que estuprou sua filha, perdoar a mulher que destruiu o seu casamento. Mas se Jesus pediu, é porque é possível, sabe? E perdoar, em primeiro lugar, o perdão liberta a gente, em primeiro lugar. Eu sei que é difícil, eu respeito a sua luta, a sua dor, eu sei da revolta. Às vezes você sozinha não vai conseguir perdoar mesmo, é um dom de Deus, é uma graça do Espírito Santo. Peça para Deus, peça a Ele ajuda, né? Mas é uma atitude de conversão. E olha, perdoar é a única alternativa para encerrar o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sabe, quem não perdoa continua preso no passado. Eu sei que é horrível perder um filho assim. É horrível ter um ladrão que te rouba, um sócio que te dá um calote. Mas se você não perdoa, você fica preso no passado. Ou seja, 2010 passou, 2007 passou, mas você continua com o teu coração lá. Sabe? Então perdoar faz bem para você. Quando você perdoa, você dá a você mesmo a chance de ser feliz novamente. Se você não perdoa, você fica preso. Lá em 2010, quando aquela pessoa te falou isso. Lá em 2002, quando teu marido te abandonou. Eu sei que é triste, mais uma vez eu cito o caso do João Hélio com muito respeito. Gente, que triste, que dor na alma só de lembrar, sabe? Mas quando você não perdoa, não é a pessoa que você não perdoa que fica presa, é você, sabe? Eu sei que é duro, é difícil, mas com Deus é preciso. E você quer o céu, eu tenho certeza que você quer o céu. Eu tenho certeza que você e eu precisamos voltar a pensar na eternidade. Então, se você quer o céu, você sabe que o perdão é o ingresso para o céu. Sem perdão, ninguém entra no céu, sabe? Sem perdão, ninguém entra no céu. E olha, perdoar nada mais é do que reconhecer que só Deus pode julgar, né? Como diz em Mateus 7:2, não julgueis, não sereis julgados. Mesmo aquele que fez algo horrendo, eu preciso perdoar e deixar que Deus faça a justiça. Sei que é difícil, claro, as pessoas que cometem um crime hediondo têm que responder também judicialmente, obviamente, precisam fazê-lo, mas eu deixo na mão de Deus e reconheço, eu não sou Deus, o Senhor deve julgar. E outra coisa, perdoar também, numa dimensão mais humana, relacional, é reconhecer que eu também erro, que eu também peco.
Tem gente que tem muita dificuldade de perdoar porque no fundo é muito orgulhoso. Todo orgulhoso tem muita dificuldade de perdoar. Claro, eu excetuo aqui os casos como esse que eu falei do João Hélio. Não precisa ser orgulhoso para ficar com raiva, né? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer que a gente erra. Quem não consegue ver que erra, quem não reconhece os próprios erros, se acha muito bom, tem dificuldade de aceitar o erro do outro. Às vezes até aquela pessoa que caiu, sabe? Que fez coisas ruins. Se fosse você no lugar, se fosse eu, talvez faríamos pior, sabe? Deus sabe, né? Então a gente precisa ter um olhar de misericórdia. E olha só, quem menos merece o seu amor é quem mais precisa ser amado por você. E quem ama, quem não merece, alegra demais o coração de Deus. Quando você ama quem não merece, você está alegrando demais o coração de Deus, porque é assim que Ele ama. E encerro dizendo ainda uma última palavra do Papa Bento XVI, ali na homilia que ele fez em 2010 em Fátima. Hoje eu li sobre os segredos de Fátima, a mensagem de Fátima mexeu muito comigo. Eu aconselho você a ler, acabando a missa, vai lá, nós vamos ter adoração aqui no final, um momento de oração forte, né? Depois da bênção final, ainda dentro do espaço, desse espaço que nós estamos vivendo aqui, que é o tempo do programa Para Ser Feliz. Mas olha, leia o segredo de Fátima, viva nesse tempo de pandemia de coronavírus, essa tríplice dimensão, conversão. Você está convertido, você está buscando, você está lutando para abandonar o pecado. Se você morresse hoje, qual seria o seu destino eterno? Você está vivendo o arrependimento, você está vivendo a penitência. Gente, é preciso jejuar, sobretudo nessa quaresma. Faça a experiência de, nesse tempo de quarentena, fazer o jejum nas sextas-feiras, fazer uma penitência, uma mortificação. Procura na internet, num site cristão, num site católico. Eu não vou poder falar sobre isso tudo aqui agora por causa do tempo. Mas jejue, é uma graça tão grande. Jesus disse que existem certos tipos de males e demônios que a gente só consegue vencer através do jejum. Os frutos espirituais do jejum são fantásticos. Esteja nesse tempo em oração profunda, sabe? Porque tem coisas das quais só Deus pode nos livrar. Olha, o Papa Bento XVI disse o seguinte, lá em Fátima em 2010, na época, hoje é emérito, na época Papa em exercício. Muitos dos nossos irmãos vivem, disse o Papa, como se não existisse um além, sem se importar com a própria salvação eterna. Sem dúvidas, esse é o grande mal deste século, que o ser humano viva como se Deus não existisse, totalmente alheio às realidades eternas e aos cuidados da sua alma. Tudo isso que a gente está vivendo é um chamado de Deus, para você e eu pararmos de nos preocupar somente com a matéria, com o dinheiro, com o prazer. Eu estava vendo, né? Olha, eu fiquei, né? Ontem eu preciso dizer, eu fiquei um pouquinho de vergonha de ser brasileiro, me perdoe a sinceridade, quando eu vi que muitas pessoas no Brasil receberam licença para se cuidar em casa, para ficar em quarentena e estava na praia, praias lotadas. Eu fiquei imaginando, imagina como o povo aí fora está vendo o Brasil, né? E o brasileiro. Olha a mensagem que a gente está passando. Gente, vamos levar a sério a nossa conversão, mas vamos levar a sério também as medidas preventivas contra o coronavírus. Vamos levar a sério, vamos evitar a aglomeração. A gente tem que rezar, confiar em Deus? Tem, mas temos que fazer a parte que é nossa também, o dever de casa. Evitar a aglomeração, lavar a mão, tomar esses cuidados. Sabe, se é tempo de quarentena, leve a sério. E vivamos, como disse o Papa Bento XVI, essa volta para Deus, esse retorno às realidades eternas, essa busca sincera de conversão, de mudança de vida, de arrependimento, de oração pessoal. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que é tão forte, fecunda, eficaz. Eu te louvo, Jesus, pelo teu amor por cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, porque eu creio que tudo que nós estamos vivendo é um profundo chamado à conversão, é um profundo chamado à penitência, ao jejum, é o profundo chamado ao perdão, à revisão de vida. Obrigado por tudo que o Senhor nos disse através de Maria em Fátima, essa mensagem tão atual. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ter medo. O Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque assim como o povo de Deus, nós queremos enfrentar esse tempo de luta, de pandemia, usando esses 3 recursos, oração, jejum, arrependimento e conversão. O povo de Deus no exílio rezou, jejuou e orou.
e o seu coração foi tocado, o céu foi movimentado em favor daquele povo. Nós também hoje rezamos pelo Brasil, Jesus. Nós rezamos pelas nossas famílias, pelo mundo. Protege-nos, Jesus, do flagelo dessa doença, o Covid-19. Protege as nossas famílias, as nossas crianças. Protege, Senhor, os nossos idosos com o teu sangue precioso. Protege, Jesus, os profissionais da saúde, os policiais, os bombeiros, aqueles que trabalham nos aeroportos, que precisam estar trabalhando nos lugares nos quais a disseminação do vírus é maior, o contágio é mais alto. Protege os profissionais dos aeroportos, dos comércios. Abençoa também os pequenos comerciantes, Senhor, que deixarão de receber renda, que terão as suas contas continuadas, mas não terão receitas. Que esses irmãos sejam protegidos por Ti, que eles não venham a falir. Senhor, protege-nos. Jesus, em Teu nome eu repreendo todo medo, todo pânico no coração, na mente de quem nos acompanha. Eu renuncio e repreendo agora em nome de Jesus todo medo, todo pânico, toda preocupação exagerada, toda angústia, todo mau pensamento, todo sentimento de morte e desânimo na vida, no coração, na mente e na alma de quem nos acompanha. Eu repreendo tudo isso agora em nome de Jesus. Senhor, encha-nos com Teu Espírito. Senhor, dai-nos uma profunda confiança em Ti. Liberta-nos do medo, encha a nossa alma com Teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, nos encha e nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Espírito Santo, dá-nos a graça de vivermos uma conversão profunda, perdoando, pedindo perdão, voltando para Deus, nos arrependendo, começando a rezar com sinceridade. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Mas a pergunta de Deus para você é: por que choras? Eu estou contigo. Por que choras? Por que choras? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, escuta isso, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Que choras, que choras, filho amado meu,
você está vivendo agora, Deus está com você. Ele não te abandonou. Você pode estar chorando, você pode estar derramando lágrimas, mas Deus está com você nesta hora, e você não será abalado, e você não será derrotado. Proclama isso. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados, não seremos derrotados. Vai! Não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados. Solta essa voz. Não seremos derrotados. Não seremos amedrontados. Deus conosco está. Que choras, filho amado meu, filho amado. Vai, solta sua voz. Te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Que choras, Porque choras, filho amado meu, filho amado meu. Porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Deus nessa hora está enxugando as suas lágrimas. Deus nessa hora está enxugando as suas lágrimas. Você pode estar chorando hoje, mas é promessa. A alegria do Senhor virá ao amanhecer na sua vida.